Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele, darei aula de Ciências com ênfase em Química, no tema Vida e Evolução, Reprodução Assexuada e Reprodução Sexuada. Bom, esse termo vai diferenciar-se pelo envolvimento ou não de células especializadas que são chamadas de gametas. Então, uma reprodução vai ter gametas e a outra não vai envolver gametas. Reprodução assexuada, não há envolvimento então de gametas, que impede a variabilidade genética. Então ele vai gerar indivíduos idênticos que os originam, nesse caso não existe apenas um único parente. Elas podem ser divisão binária, brotamento, propagação vegetativa, esporulação, fragmentação e partenogênese. Logo a seguir, vamos consultar cada um exemplo desse tipo de reprodução. Reprodução assexuada. Então, aqui vemos uma bactéria, uma célula-mãe, ela vai se dividir formando duas. Então, ela é um tipo de divisão binária. Outro exemplo, os esporos, esponjas. As esponjas possuem esporos e dele vai surgir aí o chamado brotamentos. Os brotos surgem de um organismo e formam um outro indivíduo. Então, vocês veem que formou um brotinho, se fixou no chão e formou um novo indivíduo. Já a outra tipo de reprodução assexuada, é a propagação vegetativa. É semelhante à fragmentação, entretanto, é típica nas plantas. Nesse processo, um pedaço de caule ou raiz é o suficiente para dar origem a outro indivíduo, foi o que aconteceu nessa imagem. Bom, outro tipo de reprodução, que nós vemos aí uma estrela do mar. O que acontece com essa estrela do mar? Fragmentou um pedaço dessa parte desse corpo. Essa estrela, então, vai se originar ao braço perdido. Surge uma nova estrela a partir de um fragmento, tá? Então, a fragmentação vai ser o seguinte: um novo organismo forma-se a partir do fragmento do outro. Esse processo é comum nos invertebrados, que é o caso também das planárias. Aqui um exemplo das planárias, tá? Outro exemplo que nós podemos citar também é a fragmentação, a esporulação, que eu coloquei para vocês. Esporulação, ela vai ser um processo que vai formar células reprodutoras especializadas, que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Denominado de esporos, eles vão gerar um novo indivíduo. É o caso de algas e fungos e alguns protozoários, tá? Bom, outro é o partenogênese, é esse último aqui. Nesse tipo de reprodução, os gametas são capazes de desenvolver sem precisar de um gameto masculino. Um exemplo é organismo que se reproduz de forma que podemos citar as abelhas. Então, o que acontece aqui? Um óvulo, ele vai não for fecundado pelo processo de partenogênese e vai formando uma espécie, tá? Mas quem que vai liberar? Um indivíduo libera esse óvulo, no ambiente para formar uma nova espécie. Reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, diferentemente da assexuada, existe a presença de dois gametas. Por uma razão, ocorre variabilidade genética. Um exemplo que nós podemos citar é os gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo. Dentro dele tem um núcleo. De cada célula dessa tem um núcleo. Esse núcleo possui os DNA e RNA, que ao se juntarem, ela vai possibilitar essa variabilidade genética. Nesses casos, observa-se a formação de um organismo diferente do progenitor, ou seja, ela é diferente de uma célula-mãe. Em vez que o resultado da combinação de cromossomos presente é cada gameta, foi o que eu falei agora para vocês. Esse tipo de reprodução é observado, por exemplo, na grande maioria das espécies, inclusive nós humanos. Algumas referências bibliográficas, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje. Qualquer dúvida estarei à disposição. Mande uma mensagem no Google Sala de Aula, tá? Bons estudos!